Oh Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por mais essa manhã. Obrigado, Deus, por mais esse dia. O Senhor não nos deve nada, Pai. E o Senhor tem nos dado muito mais. Obrigada, Deus. Obrigada pelas tuas misericórdias que se renovaram mais essa manhã, Senhor. Obrigada por tudo que tens feito e muito mais o Senhor vai fazer. Fale o nosso coração nessa noite, nessa manhã. Nosso coração está aberto, nossa mente está alerta para ouvir tua palavra, que crie raízes, que gere raízes profundas em nossos corações, para que nós não venhamos esquecer dessa palavra, Senhor, mas que nós possamos dar frutos dessa palavra de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar hoje, né? Nossa luta não é contra a carne, né? Que nós, como cristãos, nós temos que ter em mente que nossa luta diária não é contra as pessoas, né? Mas é contra os principados e potestades, amém? É um tema um pouco, né? Às vezes a pessoa tem medo de falar, né, disso, mas maior é o Senhor na nossa vida. Nós precisamos aprender, né? Nós precisamos conhecer o que envolve a nossa vida. Nós não precisamos ter medo disso. Nós precisamos confiar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Vamos lá, Efésios 6. Efésios 6, 12, 13 e o 18. Vamos lá. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vamos lá para o 18 agora. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Bom dia, Conceição. Então, nós precisamos ter em mente que as nossas lutas, nossas batalhas, né, do nosso dia a dia não é contra o vizinho que atrapalha a nossa vida, pode vir atrapalhar. Não é contra o ambiente, né? Porque às vezes a gente chega no ambiente, o ambiente tá estranho, tá pesado, né? Quando nós estamos em sintonia com o Espírito Santo, a gente sente quando o ambiente tá um pouco diferente, né? Ou às vezes no nosso lar, com nossos filhos, com o cônjuge, às vezes fica aquelas situações que vão provocando confusões dentro de casa, discussão. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o inimigo, porque o inimigo ele fica ali, em derredor, procurando um jeito, né, de fazer a gente tropeçar, né, de fazer a gente fazer com que o outro tropece, né? Às vezes está vivendo uma situação dentro de casa onde o casal tá brigando muito, muito provável ser o quê? O inimigo, né? O inimigo ele fica, ainda mais num casamento, né? Ainda mais dentro de uma família, ele vai fazer de tudo para trazer confusão no nosso meio, para poder tirar a paz do lar, porque a pior coisa que tem é uma casa onde não se tem paz, né? E ele faz isso mesmo. Então, essas situações têm muito a ver com o momento espiritual daquele lugar, daquela pessoa, né? Situações de confusão, né? Que eu disse aqui, ou tá no trânsito e uma pessoa vai, aparece e fecha do nada, principalmente a gente está indo na igreja pro culto, né? Principalmente foi um dia que você for trabalhar, aí que acontece um monte de coisa. Então, nós precisamos entender que tudo é espiritual, que o mundo espiritual é real e que precisamos estar sempre vigilantes e orando em todo o tempo, conforme o versículo 18. Ore no Espírito em todas as ocasiões. Não é só
quando você tá precisando de alguma coisa. Nós precisamos estar o tempo todo vigilantes, né? Eu, às vezes, tô ali lavando louça, tô arrumando casa, eu tô no pensamento com o Senhor. Tô orando, pedindo a Deus pra guardar minhas filhas na escola, pra guardar meu marido no trabalho, orando pela vida dos meus pais, pela igreja. Então, assim, a gente precisa ter nosso momento com Deus, de orar, sentar, falar com o Pai, né? Porque nesse momento que a gente vai ser cheio, nós precisamos buscar o quebrantamento diante do Senhor e isso depende de tempo. Mas nós precisamos estar o tempo todo vigilantes, sabe? É na oração, porque é falando com o Pai, é vigiando, é orando, é jejuando, que a gente vai estar tendo nosso espírito fortificado, né? Então, nós precisamos orar, né? Se, por aquele vizinho que você às vezes só cumprimenta como bom dia, você precisa estar orando por ele. Deus, onde Deus nos planta, onde Deus nos coloca é por um propósito. E esse propósito maior é salvação. Então nós precisamos estar o tempo todo. Deus, guarda meu vizinho, né? Toca no coração dele. Eu às vezes fico ouvindo o hino e fico, Deus, toca, que esse hino toca no coração dos meus vizinhos. Então nós precisamos estar o tempo todo orando, vigiando, né? Vigiando o que a gente vê, igual a gente estudou esses dias sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco o tempo todo, 24 horas. E o que que a gente faz do Espírito Santo ver? O que que a gente está fazendo do Espírito Santo assistir, né? O que que a gente está fazendo do Espírito Santo ouvir? Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, quer dizer que aquela pessoa que está incomodando, aquela pessoa que fecha no trânsito, né, algumas coisas assim, isso tudo pode estar sob influência maligna. E a gente só vai perder tempo discutindo, a gente só perde tempo brigando, porque nosso papel é se retirar e orar, né? Em 1 Pedro 5,8 diz que o inimigo fica em derredor tentando achar quem possa tragar. Vamos lá, 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, né? Então ele fica ali o tempo todo procurando um meio de fazer, procurando uma brecha nossa, né? Para nos desestabilizar, para nos fazer, sopra, né? Aquelas setas na nossa vida, olha ali, não faz isso, faz aquilo, né? E às vezes você tá ali no momento, né, desligado com Deus e a gente acaba fazendo aquilo que o inimigo soprou, né? Então nós possamos ter esse cuidado. Ele fica procurando um meio de nos fazer sair da comunhão com Deus. Quantas vezes ao ir pro culto acontecem situações para nos fazer parar, nos fazer desistir, né? Se você tá indo pra igreja, bate o carro, acontece alguma coisa, você vai acabar atrapalhando seu dia de ir pro culto, né? Vai te tirar da bênção. Às vezes ali você se desestabiliza emocionalmente, né? Por causa de uma discussão, alguma coisa. Aí você chega na igreja, você vai estar bloqueado, você vai estar pensando naquilo, né? Ai, porque aquela pessoa me fechou? Ai, por que não sei o que? Então, você chega na igreja, é muito difícil você entrar em comunhão porque você tá com o pensamento naquele. Então, são situações que o inimigo usa para nos tirar da graça, né? É muito importante o cristão entender que aquela pessoa que está fazendo algo para perturbar ou, né, para fazer brigar, está sob influência maligna. Para que você ore para repreender a ação do inimigo. A gente tem que parar e orar e repreender a ação do inimigo. E não ficar com raiva da pessoa, né? Nós não podemos sentir raiva das pessoas, nós não podemos sentir ódio de alguém que fez algo, que magoou, que feriu, né? Que fez alguma situação. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne. Se não fosse, algumas lutas nossas não é contra a carne, é a pessoa. A Bíblia teria dito, mas a Bíblia diz que a nossa luta é contra a carne. Então, se fosse só uma situação ou outra, a Bíblia diz, não, algumas situações é contra a pessoa mesmo, é contra a carne. Não, a Bíblia é muito clara. Tudo que está na Bíblia, todos os parágrafos, todos os pontos, tudo a gente tem que entender no sentido do que está ali, né?
Então, a nossa luta não é contra a carne. Quantas pessoas cristãs mesmo estão carregando uma falta de perdão por alguém porque não entendeu que o inimigo é que influenciou aquela pessoa para fazer o que fez, né? E só para deixar bem claro, quem está sob influência não está possuído, né? As pessoas às vezes não entendem isso, né? Estar possuído é uma coisa muito diferente. É uma pessoa que foi dando legalidades e chegou um momento que ela age por tudo que ela faz é porque o inimigo influenciou ela de uma forma, né? Ela tá ali totalmente, né? Então a gente já viu como aquelas pessoas se manifestam, né? Pessoas que ficam jogadas na rua, bebendo, isso tudo são pessoas que estão com possessão. Mas a influência é uma seta que o inimigo sopra, né? E isso que é influência. Por isso nós devemos estar, mais uma vez, vigilantes, para não dar brecha para o inimigo, porque ele usa legalidades. Ele só vai agir sob legalidades, né? Ele entra numa família trazendo divórcio, trazendo brigas, confusão, prostituição, coisa assim mais, né, pesada, é através de legalidade. É uma legalidade que alguém dá, né? Uma vida financeira destruída, algo assim. Quando o inimigo ele vai usar de legalidades na nossa vida para ele fazer com que as coisas vão, né, virando dando mais problema. Então, no momento que a gente vê que tem uma pessoa sendo usada pelo inimigo, sob influência do inimigo, nós precisamos clamar o nome de Jesus. É o nome de Jesus. O inimigo ele sabe que o nome de Jesus ele está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus deu a ele, Deus deu a Jesus pelo que Jesus fez. O nome dele está acima de todas as coisas. Então, nós devemos clamar o nome de Jesus, né? Nos momentos de você tá vendo que tem uma situação que não tá legal, um ambiente que não tá legal, clame, sai em nome de Jesus. Deus é em nome de Jesus. Então, nós precisamos declarar o nome de Jesus para que todo mal saia. Então, que nós possamos guardar essa palavra hoje, que a gente fique vigilante, né, orando em todo tempo, né, tá sempre em constante oração para que nosso espírito esteja ligado com o Senhor, para que nós possamos entender que o movimento que acontece ao nosso redor pode estar sob influência maligna, amém? Então vamos orar hoje, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento para entender que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra potestades e hostes, né, espirituais. Vamos orar pelas crianças, né? Mais uma vez, vamos continuar orando e vamos orar por Israel, amém? Ó Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos por mais um dia, nós te louvamos por mais essa manhã, Senhor. Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua presença, pelo teu cuidado, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã, Pai, que o Senhor nos dê discernimento, Pai. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para entender, Senhor, entender o que acontece ao nosso redor, em situações, meu Pai. Que nós possamos ter sensibilidade, meu Pai. Oh, Deus, que nós possamos entender que nossa luta não é contra o homem, Senhor, mas é contra, meu Pai, o mundo espiritual que tenta nos destruir, tenta nos desestabilizar, Senhor. Oh, Deus, nós oramos ao Senhor e declaramos, Pai, que o Senhor é maior, Pai, que o nosso Deus é maior que todas as coisas. Nós declaramos que o nosso Deus está acima de todas as coisas, que nós já somos vencedores em Jesus, meu Pai. Oh, aleluia, Pai, nós declaramos isso, Senhor. Oh, Pai, eu declaro, Pai, em o nome de Jesus, que nossos filhos, meu Pai, estão protegidos debaixo das asas do Altíssimo, Pai. Nós declaramos que nossos filhos, como flechas, irão mais longe, meu Pai. Nós declaramos que os nossos filhos, meu Pai, serão grandes influenciadores da cultura do céu nessa terra, Pai. Oh, Deus, nós sabemos que cada vez
O mundo está mudando, Senhor. Estão vindo coisas difíceis, meu Pai. É cumprimento da palavra do Senhor. Mas nós declaramos que os nossos filhos estarão guardados em Ti, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Que toda palavra ensinada aos nossos filhos gere raiz, meu Pai. E que nenhum vento de doutrina, seja quando estiverem em faculdade, seja quando estiverem no trabalho, na escola, nada leve nossos filhos, nenhum vento de doutrina leve nossos filhos, mas que eles possam ser, meu Pai, homens e mulheres, meu Pai, determinados a levar a palavra do Senhor, a levar a cultura do céu na terra, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, nós oramos por Israel, pedimos paz sobre aquele lugar, Senhor, aquele povo escolhido pelo Senhor, aquela nação, Pai. Oh, Deus, levante homens e mulheres para ir até aquele lugar, Pai. Deus, levar a palavra do Senhor, que eles reconheçam Jesus como o Messias, Pai. Oh, Jesus, guarda aquele povo em Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana que passou. Venha, Deus, abençoar o nosso final de semana. Senhor, venha abençoar, Deus, guarda as lideranças da igreja, fortalece os pastores, cada um dê estratégia para cada pastor, para sua região, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, seja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos guardar essa palavra hoje. Ficar sóbrios e vigilantes e entender que a nossa luta não é contra o homem. Amém? Então, bom dia, gente. A paz. Esteja aí um dia abençoado e apaixone-se cada vez mais por Jesus. Amém. Tchau.